Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Descomplicando a Química com o professor Raimundo. Na aula de hoje vamos tratar concretamente sobre a nomenclatura dos óxidos. Porém, antes de continuarmos, gostaria que tu te subscrevesses neste canal e que desse um like neste vídeo. E além disso, gostaria que assistisses, caso não tenhas assistido ainda, a primeira e a segunda aula, que também estão mesmo neste canal. Para quê? Para que você melhor compreenda esta aula, uma vez que as aulas anteriores têm ligação direta com a aula de hoje. Então, antes de nós começarmos a falar concretamente sobre como dar nome a um óxido, temos que saber primeiro o que é um óxido, afinal de contas. Óxidos são compostos binários formados por um metal ou um não metal e o oxigênio, em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Portanto, há 3 critérios que temos que seguir para que um composto seja considerado de óxido. O primeiro é, este composto tem que ser binário, ou seja, tem que possuir apenas 2 elementos químicos. O segundo critério é que, entre esses 2 elementos químicos, um deles deve ser o oxigênio. E o terceiro critério é que o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo entre os dois. Temos aqui exemplo de óxidos. Esses compostos que nós vemos aqui são óxidos. Por quê? Porque são compostos binários, uma vez que todos eles possuem apenas 2 elementos, possuem oxigênio, e como podem ver, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, porque nós sabemos que quando escrevemos a fórmula química de um composto binário, o primeiro símbolo que aparece é o símbolo do elemento menos eletronegativo. E o símbolo que aparece depois é geralmente o símbolo do elemento mais eletronegativo. Por isso, como podem ver, então logo perceberemos que o oxigênio aqui é o elemento mais eletronegativo. Imaginemos que tivéssemos este composto. Será que é um óxido? Vejamos, será que cumpre os 3 critérios? Então, este composto tem oxigênio. Neste composto, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, cumpriu 2 critérios. Porém, este composto possui 3 elementos. Logo, não é um óxido. Por quê? Porque para ser óxido, além de possuir oxigênio, além do oxigênio ser o elemento mais eletronegativo, o composto deve ser binário. Vamos para este outro exemplo e analisemos se trata de óxido ou não. É um composto binário, possui oxigênio, porém não é óxido por um motivo. Não é óxido porque aqui o oxigênio não é o elemento mais eletronegativo, uma vez que neste composto o elemento mais eletronegativo é o flúor, que é, como sabemos, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então é preciso analisar muito bem para sabermos se de facto se trata de um óxido ou não. Em se tratando de um óxido, como vamos nomear? Para nomear um óxido, devemos dividi-los em 2 grupos. Para efeitos de nomenclatura, devemos dividir os óxidos em 2: óxidos metálicos e óxidos não metálicos. Óxidos metálicos serão aqueles que, para além de oxigênio, possuírem um elemento metálico. E óxidos não metálicos serão aqueles que, para além do oxigênio, possuírem um elemento não metálico. Vamos começar a aprender a nomear os óxidos, começando pelos óxidos metálicos, como temos aqui. Todos estes elementos que acompanham o oxigênio são metais. Portanto, todos esses óxidos são considerados de óxidos metálicos.
Porém, de uma maneira geral, um óxido, de maneira geral, é nomeado seguindo este esquema. Mas, depois vamos ver que, ao aplicarmos este esquema, para cada tipo de óxido, metálico ou não metálico, temos algumas particularidades. Vamos então começar a conhecer essas particularidades com os óxidos metálicos. Então, para os óxidos metálicos, nós vamos seguir este esquema sem mudar nada, caso o metal tiver NOx fixo. Existem metais que possuem NOx fixo, existem metais que possuem NOx variável. Se o metal possuir NOx fixo, então seguimos à risca este esquema, sem mudar nada. Antes de prosseguirmos, quais são então os metais que possuem NOx fixo? É preciso que saibamos isso para que nós apliquemos. Então, possuem NOx fixo os metais alcalinos, que são os elementos do grupo 1, os metais alcalinos terrosos, que são elementos do grupo 2, possuem também NOx fixo elementos como o zinco, o alumínio, a prata. Então, quando nós vemos num óxido o zinco, o alumínio, a prata, ou um elemento do grupo 1 ou um elemento do grupo 2, nós estamos perante a óxidos metálicos cujos metais possuem NOx fixo. E para nomear esses tipos de óxidos, basta seguir esse esquema, sem mudar nada. Colocar a palavra óxido, preposição de e o nome do elemento metálico, conforme se segue. Então aqui teremos, aqui o nome deste composto será o seguinte: óxido, preposição de e o nome do metal. Como se chama esse metal? Potássio. Então colocamos potássio. Como disse, seguimos à risca o esquema lá em cima, sem nenhuma mudança. Isto só acontece quando o metal tem NOx fixo. Porque quando tiver NOx variável, temos algumas particularidades que veremos daqui a pouco. Então, vamos lá. Temos aqui este óxido. Primeiro, antes de nomearmos, sabemos já que é um óxido metálico, porém, para nomearmos, temos que primeiro saber se este metal tem NOx fixo ou tem NOx variável. Como podemos ver, este metal não é do grupo 1, não é do grupo 2, não é zinco, não é alumínio, nem tampouco é prata. Portanto, este metal tem NOx variável. E caso tenhas dificuldade em aprender como é que se calcula NOx, então te convido a assistir às aulas anteriores. Então, para este caso em concreto, quando o metal possui NOx variável, colocamos a palavra óxido, preposição de, nome do metal. Porém, não paramos por aqui. Temos que especificar qual é o NOx deste metal, porque o cobre possui 2 NOx. Existe cobre 1, existe cobre 2. Portanto, no nome temos que especificar qual dos cobre nós temos aqui. Então, se calcularmos o NOx do cobre, veremos que o seu NOx será então 2 mais. Caso tenha dificuldade em calcular NOx, por favor, assista a aula número 2, que trata especificamente de como se calcula o NOx. Então, aqui, caso calculemos, obteremos como valor 2 mais. Este NOx é que deve ser aqui representado também no nome, mas como? Deve ser colocado dentro de parênteses e em numeração romana. Então, esta é a pequena diferença que há entre a nomenclatura dos óxidos metálicos com NOx fixo e a nomenclatura dos óxidos metálicos com NOx variável.
Quando o metal tem NOx variável, nós devemos especificar qual é o NOx. Qual é o NOx deste metal. Continuemos. Então, temos aqui um óxido metálico também. Antes de você nomear, tem que verificar se o metal tem NOx fixo ou NOx variável. Vemos aqui o zinco. O zinco tem NOx fixo. Portanto, seguimos a risca o esquema. Logo, o nome deste óxido será óxido de zinco, conforme o esquema lá em cima. Ok, continuemos então. Vamos então nomear este outro óxido. Sempre seguindo a mesma lógica. Verificar se o metal tem NOx fixo ou variável. Então, temos aqui o ferro. O ferro tem NOx variável. Portanto, depois do seu nome, temos que especificar qual é o NOx do ferro. Logo, o nome deste óxido fica então assim. Colocamos a palavra óxido, preposição de, nome do elemento, que neste caso é o ferro. Como se trata de um metal com NOx variável, especificamos o seu NOx colocando em numeração romana e dentro de parênteses. Como podemos ver, aqui o NOx do ferro é 3+. Portanto, representamos o número 3 em numeração romana dentro de parênteses. Simples assim. Então, vamos terminar com este exemplo. Sempre com a mesma lógica. Verificamos se o metal tem NOx fixo ou não. Como podemos perceber, o chumbo é um metal com NOx variável. Portanto, depois do seu nome, vamos colocar o seu NOx dentro de parênteses e em numeração romana. Portanto, o nome deste óxido fica assim. Ou é este. Óxido de chumbo 4. Basta você fazer o cálculo, determinar o NOx do chumbo e darás conta que o NOx do chumbo é 4+. Então, como podes ver, nomear os óxidos metálicos é muito simples. Porém, temos que dominar os metais com NOx fixo e os metais com NOx variável. E aplicar as regras. Se for um óxido com metal que tem NOx fixo, então seguimos a risca este esquema aí. Ou seja, colocamos a palavra óxido, preposição de e o nome deste metal. Mas se o metal tiver NOx variável, depois do seu nome, a única diferença, depois do seu nome, colocamos o NOx do metal dentro de parênteses e representado por numeração romana. Então, vamos agora aprender a nomear os óxidos não metálicos. Então, para nomear os óxidos não metálicos, também utilizamos o esquema geral, porém com as seguintes particularidades. Antes da palavra óxido, devemos colocar o prefixo grego que indica a quantidade de oxigênios que existe no composto. E antes do nome do elemento, que neste caso é o elemento não metálico, também devemos colocar o prefixo grego que indica a quantidade deste mesmo elemento, excepto se a quantidade for uma. Ou seja, se tivermos apenas um elemento não metálico, não é necessário especificar a sua quantidade utilizando o prefixo grego. Vamos lá então exemplificar. Então, temos aqui 2 átomos de oxigênio. Como disse, temos que colocar o prefixo grego antes da palavra óxido, que indica esses 2 átomos. Vemos aqui, o prefixo é 2, portanto, dióxido de enxofre. Temos apenas um enxofre. Quando temos apenas um átomo, um elemento não metálico, simplesmente colocamos o seu nome. Não é necessário especificar colocando o prefixo grego. Porém, para o oxigênio, não importa a quantidade, devemos sempre utilizar os
prefixos. Por isso que aqui então ficará monóxido de carbono. Mais uma vez, temos apenas um átomo de elemento não metálico, não é necessário especificar, porém, para o oxigênio sempre temos que especificar. E vemos que o prefixo é mono, termina com a vogal O, enquanto que a palavra óxido começa com a vogal O. Nesses casos, eliminamos a vogal O do prefixo e permanece a vogal O da palavra óxido. O mesmo acontece quando o prefixo termina com a letra A. Também elimina-se a vogal A e permanece a vogal O da palavra óxido. Vamos aqui então, temos 5 átomos de oxigênios, vemos aí nos prefixos, é penta, eliminamos a vogal A, portanto fica pentóxido de, temos quantos átomos de elemento não metálico? 2. Aqui temos que especificar, só nós especificamos se for 1. Então, difósforo. Vamos para o nosso último exemplo. Temos 7 átomos de oxigênio. O prefixo correspondente a 7 é hepta. E como termina com a letra A, eliminamos esta vogal. Portanto, fica assim o nome deste óxido. Heptóxido de, temos 2 bromos, bromo. Portanto, como podemos ver, é muito simples nomear os óxidos não metálicos. Aqui tens que dominar os prefixos gregos que antecedem quer a palavra óxido, que indica oxigênio, quer o nome do elemento. Não esquece, só utilizamos o mono para indicar a quantidade de oxigênio. Não é necessário indicar a quantidade do elemento não metálico se for apenas um átomo de elemento não metálico. Portanto, é muito simples. Espero que tenhas gostado deste vídeo e caso gostes, dê mesmo like e te inscreva neste canal, porque mais vídeos virão. Obrigado, até a próxima aula.